Bom, o Brasil continua com uma situação fiscal complicada e há dúvidas sobre as eleições que estão se aproximando. Mas mesmo assim, o Brasil continua sendo um país que gera atenção e tem atraído o dinheiro do investidor estrangeiro. Setores como alimentos, energia e minerais raros têm impulsionado esse interesse gringo. Para entender a percepção do estrangeiro relacionada ao Brasil, a gente conversa com nossa colunista Solange Surur, que esteve na semana passada nas reuniões de primavera do FMI, do Banco Mundial, em Washington. Solange, muito boa tarde, que bom tê-la aqui de volta. O Brasil é o queridinho da vez, como estão dizendo por aí, Solange? Boa tarde. Boa tarde, Naka, e a todos. Pois é, eu acho que o Brasil está sendo muito bem visto, né, pelos estrangeiros nesse momento, porque a guerra no Irã, ela aprofundou uma tendência que a gente já estava vendo desde a guerra da Rússia e Ucrânia, desde a pandemia, que é há um aumento do risco geopolítico e a busca por países que sejam neutros nessa arena geopolítica, essa divisão que é inevitável entre Estados Unidos e China, e que tenham commodities, porque commodities a gente sabe que são insumos essenciais para qualquer tipo de produção. E a guerra no Irã mostrou o quê? Que, assim, de uma hora para outra, o mundo pode ficar sem uma proporção muito grande de commodities energéticas, de fertilizantes que impactam a parte toda agrícola, né? E então o Brasil tem tudo isso. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem energia, o Brasil tem diversas commodities agrícolas e minerais, e o Brasil tem terras raras, que está no meio desse conflito aí Estados Unidos e China. Então, deve atrair bastante investimento, ainda que a gente, né, vocês sabem que eu sou bastante crítica em relação à situação fiscal. Então, a gente está falando de uma tendência de médio e longo prazo. No curto prazo, a situação fiscal ela é entendida como completamente sustentável, mas diante de um cenário eleitoral que pode trazer a possibilidade de mudança de regime econômico, então, até lá, acho que o Brasil continua sendo muito bem analisado e ser o queridinho, sim. É o queridinho entre os emergentes, é o que mais se destacou nas conversas. E qual que é o interesse do estrangeiro? Ele percebe que o Brasil desponta diante desse cenário que você nos traz, como sendo um carinha que estava lá meio dormindo, assim, que estava fora das carteiras, ou são características novas que o Brasil conseguiu gerar ao longo dos últimos anos, por exemplo, com o pré-sal? Qual que é a tua leitura? É uma sensação de, olha, era um carinha ali que estava no cantinho da sala, não estava prestando muita atenção, ou foi um aluno que conseguiu se desenvolver em algumas frentes como essas das commodities, a energia, os alimentos ou os minerais? Não, eu acho que a primeira opção, sem dúvida, era, né, o carinha que estava escondido, que ninguém queria ver, escondido não, que ninguém queria olhar. Por quê? Porque nestes últimos anos a gente viu uma robustez enorme da economia americana, né? A gente olha para as ações norte-americanas, não só as 7 de tecnologia, de inteligência artificial, mas a bolsa como um todo, atraiu muito investimento. E depois, né, com o começo da administração Trump, com a diversificação em relação ao dólar, o Brasil começou a aparecer, né? Veio aquela tendência de não colocar todo o investimento nos Estados Unidos e em dólar, né? Diversificar para emergentes, principalmente. No começo teve até um pouquinho de Europa, mas agora a Europa não é tão vista como segura, dado que a guerra não acabou na Rússia e está a Rússia e a Ucrânia, está meio confusa a situação da Europa em relação a essa guerra do Irã. Então, acho que aí foi acumulando a questão da diversificação com o fato do Brasil não estar envolvido em nenhum conflito e ter essas commodities. Dito isso, né, eu acho que se a gente não aproveita esse momento para jogar esse juro real para baixo, né, que hoje é em torno de 7,5 para qualquer que seja o prazo, alguma hora isso vai pesar, né? Porque o problema de endividamento no Brasil é sério e ele é global.
Se os investidores tiverem em algum momento mais preocupados com juros globais que estão subindo, né, e a gente vai estar passando por um momento que vai ser mais inflacionário e o Brasil não ter feito o seu dever de casa, a gente vai ver essa onda positiva passar sem tirar proveito. Então, por isso que eu falei que a eleição, ela não está sendo um jogo ainda importante, porque ninguém tem uma visibilidade boa se vai haver mudança de política econômica ou não, mas ela é super importante. Se a gente chegar no final do ano sem um plano, esse cenário global, que hoje é favorável, pode se inverter, porque também, ainda que a gente tenha commodities e tudo isso, a gente tem uma dívida que está em trajetória bastante insustentável e uma inflação que vai estar alta. Né? Então, é uma maré positiva, mas existe aquela cereja do bolo que é a mudança de política econômica. Se ela não acontecer, mesmo numa maré positiva, a gente pode não surfar da maneira como poderia. E Solange, há uma parte dos economistas que tem dito que esta eleição de 26 está fazendo o preço de uma maneira diferente, porque parece que o resultado que vai sair das urnas, não necessariamente ele é binário do ponto de vista do impacto fiscal, do impacto econômico. Porque algumas pessoas defendem que não é se haverá mudança na política econômica, mas sim como será a mudança da política econômica. E esse preâmbulo todo eu faço para dizer que existe uma parte do mercado que acha, olha, se houver reeleição ou se a oposição ganhar, haverá uma mudança porque a situação fiscal, do jeito que está, ela é insustentável. Você concorda com isso? Você ouviu avaliações lá em Washington que respaldam esta percepção ou não é bem assim? Então, Rafa, eu acho o seguinte, quando o cenário global está super positivo, né, a gente viu o câmbio aí abaixo de 5, essa visão de que vai ser feito de qualquer forma, seja com um ou seja com outro, ela é usada para justificar posições, né, que os bancos tomam, as assets, os fundos, né? Então, assim, o cenário está tão bom que não dá para você não participar de forma otimista, né? Você não vai perder a festa. Agora, a verdade é que qualquer um que ganhe vai fazer, eu não acredito. Eu acho que você tem duas opções aqui. Fazer preventivamente, aproveitando que o cenário está positivo, aproveitando que o câmbio está apreciado, aproveitando que a economia global está crescendo, vamos fazer o ajuste, porque em algum momento esse ambiente vai se tornar muito mais complicado e o ajuste vai ser mais custoso. Existe a outra possibilidade, aproveitando que está tudo tão bom lá fora, não vamos fazer nada, vamos empurrar com a barriga e quando tiver que fazer, fazemos de uma forma gradual, aumentando um pouco de imposto aqui e outro ali. Esse outro lado, né, essa outra alternativa, ela vai ser muito custosa, na minha opinião, em termos de desaceleração econômica e inflação. Né? Ela pode levar o Brasil a uma situação de recessão profunda. Não vamos esquecer que a gente já teve, né, ali antes do impeachment, 4 anos de crescimento, de decrescimento do PIB em torno de 10% e inflação muito próxima dos dígitos. Então, não acho que quem quer que seja vai ganhar, que ganhe vai fazer. Eu acho que o cenário global ele é usado como uma narrativa para justificar posições. Eu entendo isso por parte do mercado, mas no final das contas tem 2 caminhos: fazer preventivamente ou fazer depois, como a gente chama no mercado, correr atrás da curva, que não é uma situação favorável para o setor real. E Solange, muito rapidamente, esse interesse do estrangeiro no Brasil neste momento, ele olha com carinho para que mercados, para que ativos? É um pessoal que está querendo ir para a bolsa, a renda fixa ainda consegue atrair? Quais são os itens do cardápio do gringo? Sem dúvida nenhuma, eu diria que o câmbio é o primeiro ativo, né, dada essa diversificação em relação ao dólar e dado que a gente tem uma taxa de juros bastante atrativa, né, e o Banco Central, aparentemente, né, hoje, a princípio, acho que as expectativas é de que os cortes vão continuar sendo graduais. Em segundo lugar, seria a Bolsa, pelo preço,
né, que os investidores acreditam que ainda há espaço para uma valorização importante. E, por último, a renda fixa, por conta, na minha opinião, dessa questão fiscal, né? A questão fiscal impede hoje que a renda fixa ela participe da festa tão intensamente como participou a bolsa ou como o câmbio, né? Porque existe uma dúvida, né? Não dá para colocar hoje 50% de probabilidade, mais do que 50% de probabilidade de que essa taxa de juro vai fechar muito, né? Cair muito. Então fica difícil. Acho que talvez depois das eleições, se houver alguma sinalização, essa renda fixa possa dar muito mais rapidamente e tirar esse atraso. Ou Muito. não. Ou não, nunca sabemos, falando de Ou manda para Brasil. cima. Ó, gente, esses insights que a Solange nos trouxe aqui nessa conversa maravilhosa estão lá no LinkedIn da Solange. Ó, a gente pode espelhar aqui, ó, Solange Sururu, é só procurar Solange Sururu no LinkedIn e aí você desce um pouquinho aqui, tem todas as matérias. A Solange é uma moça que dá muita entrevista por aí, mas é sua colunista aqui. E aí aqui, olha, tem esse documento de 32 páginas com os insights que a Solange e a equipe tiveram destas reuniões, destes vários dias proveitosos lá em Washington, na reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial, e que ela nos traz aqui nessa conversa e também estão lá no LinkedIn da Solange. Solange, obrigado pela conversa. Obrigada, Naka. Uma boa tarde a todos. Um beijo.